Bom dia, meu amigo e minha amiga! Hoje é quinta-feira, que bom estarmos juntos em mais um devocional de fé, meditando na Palavra de Deus. Eu desejo para você um dia incrível e cheio da presença de Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já ouviu alguém dizer assim: eu não roubo, eu não mato, eu nunca fiz nada errado, então eu vou para o céu. Então eu não fiz nada contra Deus, porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca cometi nada desse tipo. E as pessoas geralmente pensam que os grandes pecados, os grandes erros estão em cometer essas coisas grotescas, né? Como um roubo, um assassinato, algo do tipo. Jesus, porém, vai nos ensinar em Mateus capítulo 5, no versículo 21 em diante, o que significa matar, o que significa roubar para Deus, de que forma Deus enxerga as nossas atitudes e que você pode, diante de Deus, estar matando mesmo sem matar. Como assim? Nós estamos falando da lei do amor. A lei de Deus não é apenas não matarás, mas é amarás o teu próximo. É uma lei muito mais profunda do que nós imaginamos. Vamos ler. Mateus 5, 21 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Se, quando você for trazer a sua oferta ao altar, ali você se lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faça a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagar o último centavo. E se nós formos no final do capítulo 40, no versículo 43 do capítulo 5, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vira a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes apenas os que vos amam, que recompensa vocês têm? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vocês saudarem somente os vossos irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sejam vocês perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Queridos, Jesus aqui, ele está proferindo o Sermão da Montanha, uma grande pregação com princípios eternos do reino de Deus. E Jesus começa a falar de uma série de coisas que agradam a Deus e que vão contra a lógica do mundo. Porque para o mundo, os soberbos são os mais importantes, os que se vivem rindo e satisfeitos, os bravos, os que se desfrutam das injustiças, aqueles que estão sempre executando juízo sobre os outros,
os que estão na malandragem, sabe? E aí Jesus chega e diz assim, mas diante de Deus, os bem-aventurados são os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que são perseguidos por causa da justiça, os que são injuriados. Esses são os bem-aventurados, esses são os felizes diante de Deus. Aí Jesus também fala que Deus nos criou, nós, os seus discípulos, para sermos diferentes no mundo, para sermos como sal que dá tempero na comida e também sermos como a luz que ilumina os lugares. Jesus depois ele começa a falar sobre a lei, ele diz, olha, eu não vim retirar a lei, mas eu vim cumprir a lei. E aí ele começa a falar das leis do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, e ele vai mostrando que aquela lei, na verdade, para quem tem o Espírito Santo, aquela lei ela é muito mais profunda do que apenas o que está escrito. E daí ele começa dizendo, olha, vamos começar pelo mais básico, não matarás. O que Deus está querendo dizer com não matarás não é apenas não tirar a vida de uma pessoa, mas o que Deus quer é que você preserve a vida e você ame a vida desta pessoa. Quando Jesus ele é chamado a resumir os mandamentos, ele diz, olha, todos os mandamentos são 2. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus vai se refletir em amar ao próximo. Por isso Jesus diz, olha, o não matar, na verdade, aqui, se você está odiando alguém, se você guarda mágoa, rancor, ódio, raiva, se você ofende alguém, é como se você o estivesse matando. Porque, na verdade, você está querendo se livrar desta pessoa. Portanto, odiar, detestar, desejar o mal, ter raiva, é também uma forma de assassinato no coração. Diante de Deus é tão pecado quanto matar. Então Jesus está dizendo, olha, os pecados de vocês não são apenas aqueles que as mãos de vocês cometem, mas também aqueles que a língua de vocês comete e que o coração de vocês comete. Jesus ele tira o pecado apenas da prática do corpo, da mão, do braço, da perna, e ele traz o pecado ele mostra que o pecado está mais profundo, está no coração, e que é o nosso coração que precisa ser tratado. Por isso Deus nos chama a amarmos, porque o amor ele é a expressão de um coração que foi transformado. Um homem e uma mulher que não conhecem a Cristo não conseguem amar da forma correta. E o amar da forma correta inclui amar os que nos perseguem, amar os que nos odeiam, amar aqueles que fazem o mal para nós. Como Jesus os amou numa cruz e disse ainda, Pai, perdoa os seus pecados, porque não sabem o que fazem. Intercedeu por aqueles que estavam lhe ferindo, lhe humilhando. Isto é amor. É um amor que apenas Deus pode ter, mas aí ele diz, imitem o vosso Pai, sejam perfeitos como Ele é perfeito. Porque Deus faz o bem tanto para os bons quanto para os maus. Hoje o sol está nascendo para todo mundo. Quando a chuva vem para todo mundo. Deus ele não faz acepção porque Ele é um Deus bom. Assim também Deus nos chama para sermos bons com todas as pessoas. João vai nos dizer nas suas cartas, principalmente em 1 João, primeira carta de João, nos diz que se nós não amarmos o nosso irmão que nós vemos, de modo algum podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos. E isso por causa de um princípio bíblico que nós chamamos nos estudos teológicos de imago Dei, que significa imagem de Deus. Porque Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança.
Por isso, quem não ama o ser humano, mesmo aquele mais caído em pecado, quem não o ama, não ama a Deus que o criou. Porque Deus ama aquela pessoa. Por mais caída em pecado que ela esteja, Deus ainda a ama e tem um propósito de restauração. Porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso o ser humano precisa ser amado, preservado, cuidado, honrado. Cuide das crianças, cuide dos idosos, cuide da sua mãe, do seu pai, dos seus vizinhos, das pessoas que Deus colocou no seu caminho, até aquela pessoa que lhe ofende, cuide, porque esta pessoa reflete a imagem de Deus. E se você fizer um mal a alguém, você está ofendendo aquele que o criou, Deus. Portanto, vamos amar o ser humano, vamos respeitar, vamos honrar. E aqui Jesus ainda nos diz o seguinte: se você está indo fazer a sua oferta, neste caso aqui era a oferta no altar, lá do sacrifício. Ou seja, você está indo para a igreja, você está indo buscar Deus, mas aí você lembra que errou com alguém. Vai e te conserta. Porque para Deus o mais perfeito louvor, lá na igreja, o cântico, a adoração, até mesmo uma oferta, não é superior ao perdão e à reconciliação. Primeiro te reconcilia. Essa é a oferta, esse é o louvor que Deus quer em primeiro lugar. E depois vai lá e adora ao Senhor com teus cânticos, tuas palavras, tuas ofertas. Sabe? É isso que Deus está dizendo. Primeiro, a tua vida tem que ser um louvor. Amém? Ah, Deus, nós oramos nesse dia pedindo ajuda-nos a sermos como o Senhor é. É difícil, Senhor, para a nossa natureza caída, amarmos as pessoas que nos ofendem. É difícil, Senhor, para a nossa natureza caída, reconciliarmos-nos com aqueles que nos machucaram. É difícil para a nossa natureza caída, Senhor, andar como o Senhor andava. Ah, é tão difícil, Senhor. Mas não é impossível, porque se o Senhor pediu, é possível. Por isso pedimos que o Senhor nos transforme. Que a nossa natureza, Senhor, é devolvermos o mal com o mal. Mas nós não queremos mais ser assim. Ajuda-nos a sermos como Tu és, misericordioso, amoroso, perdoador. Ajuda-nos a amarmos a Tua criação e os seres humanos que são a Tua imagem e semelhança. Ajuda-nos, Senhor, a prestarmos a Ti o verdadeiro louvor, cuidando dos que sofrem, cuidando inclusive daqueles que nos ofenderam. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que devolvemos o mal com o mal. Quando alimentamos ódio, raiva no coração, perdoa-nos, Senhor. Hoje nós entregamos o nosso coração a Ti e pedimos, limpa ele, Senhor. Ajuda-nos a sermos como o Senhor é. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus abençoe você. O Deus de amor e misericórdia, Ele perdoa. Se você errou nessa área, se você fez um mal para alguém, se você guardou raiva, ou se até mesmo você feriu alguém fisicamente, quem sabe, até de forma grave, não importa. Peça perdão a Deus hoje. Deus, Ele perdoa, Ele restaura e Ele dá uma nova vida. Um grande abraço e até amanhã no nosso Devocional de Fé. Continue a sua leitura do Novo Testamento. Olha só, hoje era Mateus capítulo 5. Amanhã vamos ler Mateus capítulo 6. Um grande abraço e Deus abençoe você.